Demorei, mas eu cheguei aqui depois desse feriadão com um vídeo do capítulo 330 de Black Clover pra vocês, pra gente falar desse encerramento. Teve coisas que eu gostei, teve coisas que eu não gostei tanto, e eu sei que é difícil criticar Black Clover, mas hoje eu trouxe algumas críticas, então bora lá pra analisar esse capítulo. Bom, gente, o capítulo, começa ali com todo mundo ferrado. Yami e o Nath estão à beira da morte, o Asta, coitado, tá caído, desmaiado no chão. E é interessante que a primeira página mostra o Adramelech se aproximando do Asta, e a gente tem um foco bem grande, específico, do olhar dele pro Anão Bombado, que não parece ser um olhar lá muito amigável, mas soa mais como um olhar que diz que o Asta é potencialmente perigoso, mas que nesse momento não oferece risco nenhum por causa da situação que ele tá, né? E por que o André Moleque ia deixar o Asta vivo se a antimagia pode significar um grande risco para ele e para os outros demônios no futuro? A gente tem aqui duas possibilidades, né? Dois motivos. O primeiro é que simplesmente desde o começo o André só tinha um plano lá bem estruturado que era para conseguir o coração do Lúcio sem precisar fazer o mínimo esforço, até porque ele não gosta de esforço, deu para perceber. E esse coração iria servir aí, vai servir potencialmente para algum tipo de ritual, algum tipo de implante, alguma coisa que faça com que algum demônio já de alto ranking possa ficar mais poderoso ainda, absorvendo a força do Lúcio através desse coração. O segundo motivo é que, além disso, o André tenha conhecimento de que o Asta é um demônio híbrido com um demônio, filho de algum demônio poderoso, talvez ali, né, do terceiro chefão do submundo, sei lá, e por esse motivo ele simplesmente se abstém de fazer algo com o Asta e comprar uma briga de graça aí com um demônio mais poderoso que ele, né? Até porque a gente sabe que se tem uma coisa que o André evita é treta, então pra ele não seria conveniente matar o Asta e arranjar briga com o demônio pai dele, caso essa teoria de que o Asta seja filho de um bichão lá seja verdadeira. De qualquer forma, o que a gente sabe é que desde o começo o Adramelech estava tramando contra o Lúcio, né? Como eu já tinha teorizado em vários outros vídeos aqui, né, em capítulos passados, e bem provavelmente ele esteja trabalhando para um demônio de ranking superior a ele. Talvez até com o terceiro governante do submundo, sei lá, que seria aí o demônio do tempo, né, que a gente não conhece ainda, e se for esse o caso, o André vai entregar o coração do Lúcio para ele, e aqui o Tabata já implanta um gancho para poder construir os próximos vilões e os próximos acontecimentos. Uma outra coisa é que, apesar de estar lá que nem uma múmia, né, há 500 mil anos feita em sushi, o corpo do Lúcio só se decompõe, só desaparece mesmo na hora que o André arranca o coração dele. Ou seja, é bem possível que, como o coração dele não tinha sido destruído, né, que ele iria se curar em algum momento. Mas o efeito da antimagia do Asta tenha feito com que esse processo de cura ficasse bem mais lento do que o normal. E isso fica bem explícito quando a gente lembra que o Lucifero em nenhum momento restaurou nenhum dos chifres que o Asta cortou, nem os braços de trás que surgiram lá, né? Também ficaram cortados durante a luta e ele teve tempo para poder reestruturar tudo isso. Na sequência, a gente tem uma dimensão ainda maior de como essa batalha contra o Lucifero causou o maior estrago, né, do que qualquer outra batalha contra qualquer outro demônio. Basicamente, quase todos os cavaleiros mágicos estão derrubados, os capitães, está todo mundo inconsciente ali, quase todo mundo, né? E é aí que o Yuno brilha mais uma vez. Não com poder, né, de estrelas dessa vez, mas com uma visão extremamente ampla e analítica de todo o cenário ao redor dele. E, gente, me perdoem para quem não gosta, perdão para quem não gosta aí do Yuno, né? Mas a gente não tem como negar que ele tem uma percepção absurdamente elaborada em relação ao campo de batalha, né? O que é algo muito comum de acontecer com pessoas introvertidas que nem ele. Ele já tem uma visão completa sobre a condição de cada um dos cavaleiros, já analisou quem precisa de socorro mais urgente, quem ainda aguenta esperar um pouco mais, e em cima disso ele toma a decisão de levar a Mimosa até o Nath e o Yami, que são os dois em estado mais críticos, né? Prontos para morrer ali, para que ela pudesse curar eles. Então isso já mostra que ele é alguém que já possui uma maturidade forte o suficiente para ser um capitão de esquadrão e até digno de ser rei mago. Talvez não rei mago em Clover, né? Porque em Clover quem vai ser o Asta, por favor. Mas de Spade mais pra frente. Nesse momento a gente tem uma tensão crescente em relação ao estado dos dois, com a Mimosa sem nada de magia para curar eles, a Grey também sem capacidade de fazer alguma coisa nesse momento, e o Patri aparece ali com
o William pendurado, acabado até agora, coitado, dizendo que mesmo que ele tivesse ali o grimório dele, ele não seria capaz de curar feridas nesse nível. Quando a Charlotte vê tudo isso e enxerga que nada que for feito ali, que foi feito até esse momento, serviu para poder salvar o Yami, ela entra num desespero e aqui eu acho que a gente tem um dos pontos altos desse capítulo, que é o momento em que a Charlotte definitivamente rompe aquela barreira de ódio contra os homens que ela tem e assume para si mesma e na frente de todo mundo o que ela sente pelo Yami. Ali ela abaixa todas as defesas dela, coloca todo o orgulho de lado e diante de todo mundo ela declara o seu amor por ele, né? Se colocando inclusive em uma posição vulnerável que traz mais um ponto de desenvolvimento positivo para ela, né? Um ponto de amadurecimento que faz com que ela vá de um estado psicológico e emocional para um outro mais evoluído, e isso é bem legal. Mas o que talvez a maioria das pessoas tenham deixado passar foi a cara de choque da Vanessa, ouvindo toda a declaração, arranquei um fiozão de cabelo aqui, ouvindo toda a declaração da Charlotte. Afinal de contas, as duas meio que tinham uma disputinha ali por ele, né? Ainda que o sentimento da Charlotte pelo Yami seja mais sólido, né, mais definido do que o da Vanessa. Além disso, quando a Vanessa escuta toda a declaração da Charlotte, ela acaba deduzindo que o Yami está praticamente morto. Isso gera ali um choque emocional tão grande nela que faz com que o Ruge, mesmo estando meio capenga ali, coitado, haja puxando o que sobrou do Megazord com o resto dos touros negros, que entre eles está a Charme, para poder mudar todo o cenário aqui. E é bem aí o ponto mais baixo do capítulo, na minha visão, pelo menos, tá, gente? Você pode ter uma opinião totalmente diferente da minha, que tá tudo bem, né? Cada um tem uma opinião diferente. Só vou comentar a minha aqui, vocês comentam a de vocês. Mas pra mim, o que pega é, em primeiro lugar, a gente vem de uma sequência de mais de 100 capítulos onde a escrita e o enredo tiveram um amadurecimento absurdo e com isso foi deixado de lado grande parte da infantilidade que existia nas ações e nas interações dos personagens todos, né, desde o começo ali do mangá de Black Clover. E essa chegada deles aqui, com a Charme socando tudo goela abaixo nas pessoas, né, da forma que foi feita, pra mim foi muito anticlimático. A gente tá numa situação que tem um crescente aumento de tensão, né, que quando chega no ápice, entra uma cena dessas, acaba não encaixando com todo o cenário que tá rolando ali. Fica muito Disney, sabe? Ai, com aquelas falas infantilizadas, falando, vamos, come, come, ai, mas eu não tenho garfo. E aí, de repente, a Mimosa aparece, tipo Clark Kent, abrindo o terno e mostrando o logo do Superman e gritando, meu poder mágico está de volta, gente. Isso pra mim ficou muito chato, muito sem graça e não se encaixou com nada do que tá acontecendo nessa situação, né? Que é uma situação extremamente dramática. Eu não sou contra qualquer inclusão de alívio cômico em momentos tensos, né? Mas nessa situação eu realmente achei que o Tabata não foi tão feliz assim. Um outro ponto que eu acho complicado é que por mais que a Mimosa seja uma curandeira extremamente habilidosa, né, ter ela disponível em todo momento, em qualquer acontecimento trágico, para poder puxar quem tá ali à beira da morte, né, de volta à vida, é um artifício que acaba anulando tudo que é construído em relação aos acontecimentos. Um exemplo é que quando teve a reunião do Nat com os capitães lá antes deles invadirem Spade, foi falado que se o Lucifer escapasse do submundo, já era, o mundo estaria acabado, né? Porque o poder dele era muito grande. Você pode argumentar comigo que ele não estava em 100% e sim em 50%, mas ainda assim foi uma vitória bem provável, quase, né, que com um milagre, que acabou sem nenhuma consequência grave e que acaba estragando o peso, né, acaba tirando o peso da narrativa. E quando eu falo em consequência grave, eu não digo necessariamente que o Yami ou o Nat tivessem que morrer, né, até porque eu acho interessante o Nat ser inserido de volta no esquadrão e tendo pela primeira vez interação com o grupo, como vai ter, mas ainda assim, agora simplesmente não importa o que tiver acontecendo ou o que tiver acontecido, você sempre vai ter ali a Mimosa e a Charme num combo que impede que qualquer consequência grave que poderia ter acontecido sendo anulada, o que tira todo o peso da magnitude que foi construído sobre o Lucifero, tira o peso de tudo que os cavaleiros entregaram de si, né, tira a atenção desse momento em específico. E isso faz com que o leitor não crie mais aquela expectativa de que algo grave pode acontecer, né? Que algum personagem que ele goste pode morrer, porque você simplesmente sabe que isso não vai rolar, porque você tem um curandeiro que pode basicamente puxar
um cavaleiro praticamente morto de volta e uma outra personagem que restaura completamente a mana desse curandeiro se acabar. Se a gente tinha a Mimosa e a Charme ali todo esse tempo, por que sei lá, não pegaram ali o Finral, não usou o teletransporte dele para poder pegar o Langris, que poderia anular a gravidade do Lucifério e com isso levar a Charme, a Mimosa, a Grey, a Secre para poder curar os capitães caídos, curar o William, né, que poderia ter sido curado há muito tempo também, né, tendo essa combinação de Charme e Mimosa, a Charme que pode restaurar a energia através da comida e as outras meninas que podem ali curar, transmutar, sei lá, os ferimentos. Por que não fizeram isso antes? Acaba ficando conveniente demais e até preguiçoso, eu diria. Se o Yami e o Nath não iriam morrer de qualquer jeito, você poderia deixar, pegar essa equipe aqui, né, e deixar ela restaurando lá, mana e curando a galera, né, e aí eles poderiam ter agido na batalha. Mas não, eles ficaram só olhando tudo que estava rolando sem sentido, quer dizer, não que os magos de ataque que estão ali conseguissem fazer algo de fato, né? Mas seria mais coerente, a gente teria uma batalha bem mais elaborada do que foi. Enfim, eu sei que é difícil eu criticar Black Clover, né? Assim, nos meus vídeos, mas isso foi algo que realmente me incomodou bastante. Além do mais, a gente tinha um momento dramático com 2 pessoas morrendo, então os touros negros chegam agindo de forma boba, alegre, né, que faz com que todo o tom da narrativa seja mudado completamente, mas mudado de uma forma que não faz sentido. Bom, o que acontece então é que depois que eles foram basicamente ressuscitados ali, né, a gente tem uma interação bem gostosinha entre eles, que eu gostei, que passa aquela sensação de encerramento de arco, com o Asta absurdamente feliz por estar vivo, né, e acontecendo, inclusive, exatamente aquilo que eu falei em um vídeo mais pra trás aqui, que se o Yami escapasse dessa, com certeza ele ia dar a katana dele, né, de presente pro Asta. Ele faz exatamente isso, como uma forma de reconhecimento do amadurecimento, né, do poder e de ascensão que o Asta apresentou ao longo dessa batalha. É interessante que ele diz que vai precisar de uma katana nova, né? Porque essa ele vai deixar com o Asta, o que pode indicar que ele tenha que ir de volta, talvez, para a Terra do Sol Nascente, de onde ele veio, para conseguir uma nova lá, com as características que só o ferreiro de lá que fez isso daí possa fazer, mas vamos ver, porque isso aí é uma das muitas possibilidades que são abertas nesse capítulo 330. Para finalizar o arco, a gente tem uma introdução oficial do Nath, a equipe dos Touros Negros. Não que ele já não fosse antes, né? Mas agora, de fato, ele vai interagir e conviver com todo mundo. E o que eu gosto bastante aqui é que pela primeira vez ele cria uma identificação verdadeira com um grupo e começa de verdade uma nova história na vida dele. Não mais baseada nos erros do passado, mas reconhecendo ali que todo mundo possui falhas, assim como ele, e que ainda assim é possível que eles se unam para tentarem fazer as coisas do jeito certo. A junção do Nath aqui é muito importante porque ele não só tem muitas informações sobre todos os planos, né, da tríade, né, todas as coisas que ele descobriu quando ele estava ali infiltrado em Spade, mas ele também tem um enorme conhecimento que ninguém mais ali possui sobre demônios, submundo, essas coisas todas, né? Então, com essas informações que só ele tem, eles podem acabar criando teorias ou até descobrindo ali possíveis planos feitos pelos seres do submundo, pelo quarto irmão Zograt, né? Como a utilização do coração do Lucifério, e a partir daí novos acontecimentos surgirem. Foi um final de arco razoável para mim, que teve alguns pontos fortes, alguns pontos fracos, mas que deixaram várias questões em aberto para poderem ser abordadas e desenvolvidas nos próximos acontecimentos. Como a Meryl Leona se transformando em mana, porque a bicha tá lá caída, né, com o modo fogo do inferno ativado até agora, né, quem é o quarto irmão Zograt, qual é o verdadeiro plano dele, né. Então provavelmente isso daí deve estar tudo ligado com o uso do coração do Lúcio, a questão do quarto irmão e os demônios lá. E a gente tem vários outros ganchos aí para os próximos capítulos, para o próximo arco e muita explicação ainda que falta. Agora eu quero saber de você, o que é que você achou desse capítulo, o que que você gostou, o que é que você não gostou e o que você espera do novo arco de Black Clover. Não esquece de deixar o seu like aqui, que eu esqueci de pedir no começo, se inscrever no canal e essas coisas todas, tá bom, gente? Beijo para vocês, até a próxima. Tchau.